Vamos lá, pessoal. Bom dia. O nosso assunto é as regiões do Brasil. É o capítulo 5 do livro SAIS. Iniciando o segundo bimestre, nós vamos entender um pouco sobre as regiões do Brasil, como elas se reorganizam. O que é regionalizar? É organizar o espaço em partes, seguindo um critério e agrupando essas partes de acordo com características semelhantes. Isso tem como objetivo compreender as características de suas diferentes localidades, suas potencialidades e necessidades, ou seja, cada lugar vai ter uma definição de região a partir de uma característica. Como exemplo, a região norte, a região sul, centro-oeste, sudeste e nordeste. Cada um vai ter uma característica particular, que é a que nós vamos adentrar daqui a pouco. Para entender isso, nós vamos classificar como as 5 macro-regiões do IBGE. Macro, de grande, algo super extenso, diferente de micro, que é menor. A divisão baseia-se nas características naturais, clima, vegetação e relevo, e em aspectos socioeconômicos dominantes do espaço, mais respeita à divisa dos estados que integram a região. Isso foi estabelecido em 1970 e é utilizado para o levantamento de dados em pesquisas como o censo demográfico, por exemplo. Ao lado vocês olham o mapa do Brasil, dividido em regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Primeiramente, elas vão ter como características naturais, clima, vegetação e relevo. Sabemos que a região norte é uma região de clima equatorial, quente e úmido, com uma grande bacia hidrográfica, uma planície estendida por grande parte do território, além de elevadas depressões e planaltos que são existentes nesse lugar. Nele concentra algumas atividades econômicas, como o polo industrial, em Manaus, mas possui como uma base característica de regionalizar a questão natural. Já os lugares como, por exemplo, a região centro-oeste, sul e sudeste, eles vão ter como característica a questão econômica. São lugares que cresceram bastante nos últimos anos, principalmente na pós-colonização. As atividades econômicas e industriais se concentraram na região centro-oeste, na região sudeste e na região sul. Vamos dar destaque para a região centro-oeste, sudeste, perdão, onde está Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, onde grande parte da população migrou, se estabeleceu e onde começa o processo de industrialização no Brasil, como nós conhecemos na aula passada, sobre a indústria chegando no pós os conflitos de guerra e pós a colonização e os incentivos feitos pelo presidente Getúlio Vargas na década de 60. Além disso, existem os 3 grandes complexos geoeconômicos, também conhecidos como complexos regionais. Foi elaborado em 1967 por Pedro Pinches, geógrafo. Não segue necessariamente as divisas estaduais, pois prioriza a realidade socioeconômica e cultural de cada um desses espaços, e isso fornece o panorama mais fiel da realidade. Olha no mapa como ele se divide. Daquelas grandes regiões passam a ter só 3, com grande extensão territorial: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Isso eles vão ter como característica, por exemplo, o próprio Nordeste, que foi um lugar onde se iniciou o povoamento do Brasil desde o seu descobrimento pelos europeus, onde se tem uma grande concentração de produção de açúcar, e no passado foi um lugar bem rico no país. Posteriormente, o que se desenvolve é a região sudeste, pois a atividade econômica vai se concentrar a partir da industrialização, ela se enlarguece, a demografia se estende, e isso é possível devido também à concentração de portos de embarcações para escoamento da exportação, como o Porto de Santos, por exemplo. Eles acabam que formando um único bloco territorial, porque são países que, além de tudo, têm uma grande conexão por estradas e por ferrovias, e a malha urbana, as redes de estradas que fazem a ligação, tem maior proximidade, diferente da região norte, que as hidrovias, os rios, acabam que sendo os meios de transporte, e por ser lugares isolados e bastante distantes, digamos assim, o desenvolvimento econômico chega em passos lentos, bem tardio, e acaba que não tendo essa grande extensão e uma grande economia em destaque no território nacional. Essa classificação foi pensada em 3 grandes complexos, porque ele é existente, mas ele não corresponde à classificação oficial como nós conhecemos de todas as regiões: norte, sul, centro-oeste, sul e sudeste e nordeste.
Além disso, ó, os quatro Brasis. Em 2001, o geógrafo Milton Santos, professor geógrafo Milton Santos, né, grande geógrafo nacional, mudou a geografia. Ele vem com essa contribuição junto com a Maria Laura Silveira, que eles propuseram uma regionalização do Brasil em consideração às técnicas, a ciência, a tecnologia e a informação. Nisso eles colocam, por exemplo, a Amazônia, Centro-Oeste, concentrados e Nordeste. Por quê? É como se existisse uma relativa ligação primária entre esses três primeiros, Amazônia, Centro-Oeste e Nordeste. Eles acabam que não tendo tanto desenvolvimento econômico, nem tanto saneamento básico, nem tanto índice de desenvolvimento humano, e acabam que se tornando bem diferenciados como a própria região Sudeste. Além disso, a região Sudeste faz uma conexão com a região Sul, do qual eles queriam tornar apenas um bloco territorial, pois as atividades econômicas em destaque no Brasil, tanto do setor primário, secundário e terciário, acrescentando os serviços urbanos como a advocacia, a educação, saúde, dentre outros, o Sudeste ele acaba tendo grande destaque junto ao Sul. Então formaria um único bloco territorial chamado de concentrado, porque querendo ou não, a economia do país está presa ali, o grande índice de acumulação. Os outros lugares eles trabalham, tem pequenas indústrias, tem alguns pontos de concentração urbana, que desenvolvimento, mas não se alastra como, por exemplo, a região Sul e Sudeste. Observe aí que eu estou colocando uma atividade para vocês, leiam com atenção, sobre essa característica dos quatro Brasis. Vocês vão fazer ela, está disponível na página 89 do livro SAS, do capítulo 5 de vocês, bem abaixo do mapa mesmo, que fala sobre os quatro Brasis. Vocês vão fazer resumidamente num papel e digitalizar a fotografia e me enviar por e-mail. Tá aqui a data, até dia 24/4. Ela é bem simples e ela é uma questão inédita. Eu criei ela justamente para ver o desenvolvimento de vocês a respeito dessa compreensão. Eu aguardo e isso vai seguir no roteiro de atividades. Ainda falando sobre as regiões do Brasil, também existe esse complexo das desigualdades, né, que elas existem, e o trabalho infantil. A desigualdade ela vai frisar no índice de desenvolvimento humano, na atividade industrial, concentração de via de transportes e a urbanização. Lugares mais urbanizados, lugares com maior desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é mais emprego, renda, uma boa qualidade de vida, uma boa casa, atendimento médico, uma boa água de qualidade, segurança. Então isso são possíveis em lugares onde o desenvolvimento econômico está em grande atividade. Porém, existe essa segregação, porque além de se concentrar em um único lugar, os outros mais distantes acabam que não tendo esse acompanhamento. As indústrias, por exemplo, a grande maior parte está na região Sudeste. Se elas estivessem totalmente bem distribuídas em todas as regiões do Brasil, todos os estados teriam um grande desenvolvimento econômico. E as vias de transporte elas não favorecem muito. Por exemplo, a região se tem uma grande conexão entre as demais regiões, região Sul, Sudeste, o próprio Nordeste, a região Centro-Oeste faz a conexão, mas ainda são lugares distantes. E a própria região Norte vai ficar bem mais distante e as hidrovias, os rios, vão acabar sendo o lugar de escoamento de produção, de vinda, chegada de mercadorias e transporte da população. E a concentração da riqueza do país acaba que sendo na mão de poucos e isso gera uma grande desigualdade, tanto nas regiões como dentro das cidades. E às vezes dentro da própria região acaba que tendo isso, porque ela se funde, por exemplo, se limita a uma capital, uma metrópole, uma megalópole, como é o caso de São Paulo, que já tem em torno de mais de 12 milhões de habitantes. E em destaque para isso, no Brasil, crianças com menos de 14 anos não podem trabalhar. No entanto, pode-se entrar no mercado como na condição de aprendiz, né? Que é o aluno, a criança pode estudar e em um outro horário fazer um trabalho remunerado, não que exija tanto esforço físico, mas que se agrega a questão do aprendizado. No Brasil, em 2016, cerca de 190 mil crianças entre 5 e 13 anos de idade trabalhavam no país. Muitas delas realizavam atividades agrícolas, como plantio e colheita, ou ajudavam suas famílias em tarefas domésticas. Interessante disso é porque essas crianças que estão trabalhando, elas não têm acesso à educação.
Com isso, contribui para o número do analfabetismo e a pobreza do país. E são questões que são discutidas porque num país com tanta riqueza, com uma divisão regional, com concentração de atividades em alguns pontos, a redistribuição acaba não sendo de boa qualidade e gera essa segregação existente dentro do país. Bom, gente, essa foi nessa aula. Espero que vocês tenham gostado bastante e obrigado.